Olá, Imperatriz, olá, Maranhão. Estamos aqui de volta com Papo Reto, né? Você já costuma aqui toda semana. A gente traz aqui o entrevistado, eu, o William, aqui no comando. E hoje a gente tem Ricardo Seidel. Ricardo Seidel, vereador por 2 mandatos, já está no 2º mandato. Né? Já pode, no terceiro pode pedir a música. Parece que ele não quer o terceiro, não. Ele quer ser deputado. Mas isso aqui a gente vai destrinchar já, não é isso, William Figueira? É isso aí, Ricardo. Satisfação receber você aqui no Papo Reto. Aqui a conversa aqui não tem rodeio, não. Aqui com a gente aqui, papo é reto. Dentro do que a gente gosta, né? Que é um papo legal. É um papo que traz aí a transparência, traz aí um rumo que o nosso, quem assiste, gosta de ver. Ricardo Seidel, pode fazer aí a sua abertura, o que você acha aí desse programa, do Papo Reto, chegou Imperatriz, olha que veio para ficar, viu? Olha, na verdade, o podcast é uma modalidade muito importante, né? Porque é a modalidade que foge da entrevista tradicional, que é feito geralmente o repórter e o entrevistador, e a gente tem a oportunidade de conversar com mais clareza, diversos assuntos. Eu quero, antes de tudo, parabenizar pela iniciativa, porque traz o diálogo de forma mais profunda em muitas coisas que muita gente tem curiosidade, né? Seja da articulação política, seja de uma ação, seja do histórico de uma pessoa. E, enfim, fica aqui a admiração e fica aqui, é claro, a minha felicidade por estar participando desse programa. Eu já vou logo de pergunta. Bora. Essa pergunta é mamão com açúcar, né? Mamão com açúcar. Ricardo, na tua avaliação, né? Uhum. A região Tocantina tem quase 22 municípios, a nossa região Tocantina. Qual os maiores desafios que as cidades, os municípios têm sobre a efetividade do poder público? Vamos lá. A nível municipal, cada um tem suas peculiaridades, é claro, não dá para falar de todas as cidades, senão a gente teria que falar cidade por cidade. Mas a nível estadual, eu que tenho andado bastante, eu vejo a questão da saúde. Por que a questão da saúde? Porque eu tiro o reflexo aqui do Socorrão. Quando a gente vai no Socorrão, a gente vê um hospital lotado, né? E é natural que esteja lotado. Afinal, é o único hospital, porta aberta, que recebe toda a região de alta complexidade. Então, se a pessoa ela quebra a perna, lá em Açailândia, quebra um dedo em Amarante, né? Ela vem de lá para cá por esse bando de quebra-mola, porque é muito quebra-mola de lá para cá, sofrendo com essa situação, à procura de hospital, porque em Amarante não tem um hospital que tenha ortopedia, um hospital que possa fazer esse tipo de cirurgia. Então, essa questão da descentralização da saúde é um desafio para qualquer governador, independente se é o Brandão, se foi o Flávio, se será o Braide, né, que eu espero que seja, que é o meu pré-candidato, mas a questão também da logística. A nossa região é uma região que produz soja, produz milho, enfim, tem a questão do aço, tem a questão do eucalipto, a questão da celulose e tudo mais, a questão do gado. Amarante é a segunda maior, enfim, é produtora de gado do Maranhão, Sítio Novo é a 7ª maior. Então, essa produção bovina, tudo isso que a gente produz, precisa de logística. E as MEAs e as estradas também é um desafio grande que precisa melhorar, porque só melhorando a logística que melhora o desenvolvimento e a economia cresce, as questões crescem, enfim. Eu poderia elencar esses 2 desafios. Tu acha que, na tua concepção, a falta de investimento na saúde pública no interior do estado é o que tem Imperatriz paga o preço, a cidade de Imperatriz paga o preço pela essa ausência de investimento público na área da saúde? Eu acredito que sim. O término dos investimentos da saúde pública, a descentralização do serviço. Lá em Amarante, por exemplo, tem um hospital, que é obra abandonada e está lá e, enfim, precisa terminar e entregar. Senador Arroque, aqui do lado, tem um hospital, inclusive tive lá, o hospital que a obra começou, não é só esse governo, mas é outros governos anteriores, 2010. É muito tempo. 2010 são 16 anos. Então, eu conversando com a população, eles falam, Ricardo, constantemente, toda eleição de governador, eles vão, enfim, começa a mexer lá dentro, mas nunca termina.
Então, se essas unidades hospitalares tivessem funcionando, obviamente que iria, né, de sobrecarregar o socorrão. Então, isso é importante, essa descentralização é importante. E conversando com porque a gente só pensa aqui na sobrecarga, né? Mas a gente para e esquece da situação familiar. Pensa, você ter um parente que você tem que acompanhar esse parente em outra cidade. A dificuldade que não é, né? A gente, quando tem um parente aqui na cidade é difícil, imagina em outra cidade. Então, essa questão é importante. Você conhece algum modelo, já que a gente está falando de saúde, que o Maranhão poderia copiar, um modelo que parecido com essa problemática anterior e hoje ele tem uma solução para resolver esse problema da saúde, essa deslocação, essa centralização imperatriz? Qual o outro modelo que seria ideal? Eu não digo modelo, mas digo um estudo, né, profundo na situação de saúde. Eu acredito que é o seguinte, serviço de alta complexidade, Imperatriz ok. Mas tem serviços de média complexidade que dava para resolver nos municípios. Daria. Se as unidades hospitalares tivessem terminados e se os serviços tivessem sido efetivados. Então, por exemplo, neurocirurgião. É difícil manter um neurocirurgião em uma cidade pequena. A gente tem que ter impossível, né? É praticamente impossível. Mas, assim, é mais um serviço pediátrico, um serviço, enfim, de base, de média complexidade, com cirurgias que acontecem, de vesículas e outras questões que são mais simples na área médica, pode acontecer. A gente entende, Seidel, mas, de certa forma, a resposta... Eu gosto muito da resposta do Bolsonaro, quando ele dizia assim, eu não sei como é que faz, mas eu vou contratar um especialista para resolver. Mas eu estou te falando porque a gente tem conversado... A questão da saúde, ela é complexa. Ela é complexa. Né? Por exemplo, não é fácil, você não, falou de algo relacionado ao atendimento de criança. Um especialista, hoje, dos mais defasados que existe, são pediatra. Tanto que pediatra hoje, Imperatriz, ele só atende particular. Atende particular, raramente nos hospitais, tanto que Imperatriz só consegue ter no hospital. Quando você chega em outro hospital para ter o pediatra, você vai achar um cara que não é pediatra atendendo na área de pediatria. Especialidade na emergência. A especialidade é bem mais... Mas aí nós já temos dois problemas. Nós já não temos cirurgião. Por que a cidade vira centro? Eu acredito muito na economia. Eu queria te fazer essa pergunta, já que você também é um liberal. Com certeza. Né? Imperatriz, ela absorve essa questão de médicos e aí parte também para ter essa mais absorção dentro do socorrão dos médicos também. Não seria o caso dos médicos não querer ir para os outros municípios, até porque Imperatriz já não consegue absorver. Eu saí do plantão, já vou direto para o meu consultório. E lá eu estou sobrecarregado de atendimento. Okay. Como é que eu vou abrir um hospital no Senador La Rocque, vou abrir um hospital no Amarante e amanhã eu não vou ter o médico que acabou de sair da faculdade, não vou ter o especialista. Você acha que faltaria médico? Eu acho que a questão é econômica. Econômica no sentido de pagar o médico não, ou de que falta Imperatriz profissional? Já não absorve, não tem profissional, é especialidade. É isso que eu estou falando, não tem como eu abrir um hospital de emergência se eu não tenho especialidade. Mas se Imperatriz ficasse com a alta complexidade e essas unidades... Porque eu estou falando do básico. O que é o básico? O básico é terminar a obra. O básico é, igual eu falei, Senador La Rocque... A história daqueles hospitais, ele foi construído Amarante, Buritirana, Senador La Rocque e Imperatriz. E outras cidades também, tem na região. Aí o que eles fizeram com o que é o macro? Eles tiveram que mudar o macro, porque mudou a regra de habilitação dos hospitais do SUS, e o que eles não conseguiram reformular, porque no caminho eles demoraram demais para entregar. Muito. E no caminho mudou a regra. Então, aquele hospital daquele porte, que eles tinham, eles não podiam mais entregar. Que é o hospital que está no Amarante, o hospital que está em Senador La Rocque e o hospital que está na Buritirana. Aí eles disseram o seguinte... Uma UPA... Credenciamento, mas o problema são as regras. A regra que começa na construção. Uma UPA... O que eu tenho que falar, o que eu estou falando para o Seidel, eu estou tentando dizer aqui, é o seguinte, é fácil a gente ter a solução, e dizer qual seria a solução, mas aí a gente entra na questão de saúde, na questão técnica e na questão de ter o profissional para atender. Aí você diz, mas tem muito médico. Os caras não estão conseguindo atender a Imperatriz, é por isso que vira polo. Aí eu entro na questão da econômica. A economia que
diz onde é. Toda vez que o Estado veio e interferiu no processo, na questão econômica, o Estado perde. Os médicos estão centralizados em Imperatriz, porque Imperatriz é o polo que antes era Teresina. Aí eu volto a dizer, eu vou complementar com a seguinte pergunta para você. Você acha que abrir um hospital no Amarante para atender essa média e baixa complexidade, você não teria a questão deficitária na qualidade, não teria os médicos para atender, já que o polo é Imperatriz, o polo econômico, aí você vai interferir como Estado, você quer liberar. Vamos lá. Deixa eu falar muito claro sobre isso aqui. Quantas pessoas de Amarante eu conheci que formou, fez uma boa formação e deseja voltar para a sua cidade para trabalhar? Seja na área da medicina, da enfermagem e outras áreas. Diversas. Só que não tem o ambiente de trabalho. Não tem um local para trabalhar. Então, por mais que você fale, Ricardo, se abrir não vai ter médico para atender lá. Eu não comungo desse pensamento. Porque acredito que nós temos hoje curso de medicina, a Sailândia, só Imperatriz. Nós temos formação na UFMA, nós temos na UEMA-Sul e em umas 2 universidades particulares. Ou seja, são 4 cursos de medicina em uma cidade, formando a cada 6 meses uma turma. Aí ele sai para a especialidade. Sai para a especialidade. Aí não volta mais. Não volta. Aí eu entro no assunto que você falou. Não volta porque não tem espaço. Mas um filho sempre deseja voltar para trabalhar na sua cidade, onde está o pai, a mãe, os amigos, os irmãos e tal. A minha pergunta é porque você é liberal. E mesmo... O filho que conhece São Paulo, o filho que conhece Palmas, o filho que conhece Araguaína, ele não volta para o Amarante. Você quer falar de São Paulo? Vamos falar. Qual o preço do plantão em São Paulo? É mais caro do que a Imperatriz. Eu vi uma reportagem que tem plantão lá que paga 800, 900 reais. Minha filha é médica, está em São Paulo. Em alguma cidade de São Paulo. Ela não vem para cá porque aqui é 800 e lá é 1.200. Então, você vê o custo de vida. O custo de vida é mais caro, a logística é maior. Então, mas assim, o que eu quero dizer é, não é desculpa solução, não terminar então, a obra. Vá abrir o hospital e vai ter a demanda, acredito que, o atendimento, o médico, vai ter tudo. Acredito que não terminar a obra, não terminar a obra não pode usar o argumento de que não vou terminar porque não tem profissional. Eu acredito que esse argumento não é legal. Inclusive, ele é contrário àquilo que eu acredito, porque você terminar a obra, você abre posto de trabalho. Se você abre posto de trabalho, você gira a economia local. Você dá oportunidade para as pessoas voltar para aquele local. Agora, é claro que é preciso um estudo atualizado do que se começou. Dá para credenciar aquele hospital ainda? Não dá. Dá para virar uma UPA ou sei lá, de alguma forma arquitetônica, avançada, né? Eles foram liberados para virar posto de saúde. Só que aí eles ou usar inclusive como secretaria de saúde. De alguma forma arquitetônica, de repente virar uma parte UPA, outra parte um anexo para um posto de saúde. Isso quem vai responder é o especialista. Não pode ficar naquele jeito, né? O que não dá para ficar é uma obra... Ele dá uma boa secretaria, porque os padrões ele muda. Por exemplo, se você pega um padrão UPA hoje e desabilita ele de UPA, amanhã você não consegue habilitar, porque a exigência já não é mais aquela. Então, ou você começa do zero para construir uma UPA... E eu visitei as unidades que tem, enfim, todos os corredores com oxigênio, com a tubulação ok, com um piso diferenciado, que você sabe que o piso da unidade hospitalar tem que ser diferenciado, enfim, é uma... Voltando só para a questão do município, a gente acaba cobrando um pouco a responsabilidade do Estado nessa questão de investimento em saúde nos municípios menores. Mas também não é culpa dos prefeitos de não investir nos seus municípios e, por isso, começar a mandar seus pacientes para os grandes centros, como a Imperatriz, Ricardo? Concordo com essa fala também. E concordo em partes, né? Porque nem tudo tem que mandar para a Imperatriz. Algumas coisas poderiam se resolver em alguns municípios. Isso aí dava para resolver. Você que é da área da saúde sabe disso, que muitas coisas dá para resolver em municípios que tem bloco cirúrgico, tem... Mas vamos lá.
Qual é a culpabilidade dos prefeitos nisso? Você montar uma equipe técnica administrativa dá trabalho. Tem que ter capacitação. E por que eu falo técnica administrativa? Porque qualquer atendimento você tem que colocar no sistema, a produção, né? E nem sempre os municípios conseguem esse tipo de profissional para gerar a produção. Porque você vai gerando a produção, cadastra o sistema, e é através daquela produção cadastrada no sistema que o SUS faz o repasse. Agora, o que tem se criado? Né? O que está acontecendo? Poxa, então não vou botar médico, vou botar nada, não vou botar ninguém técnico, eu vou botar combustível na ambulância. É uma saída mais prática, mas mais desumana. Porque muitos municípios, eu falo aqui, muitos municípios teriam a capacidade de resolver muita coisa. Eu acredito, como você falaste em universidades que têm cursos de medicina, eu acredito e eu reafirmo que existe uma rotatividade realmente de novos médicos aqui em Imperatriz. O que eu acho que está faltando, não poderia, Ricardo, aí ser um investimento do Estado intervir para que esses profissionais ficassem aqui em socorro aos municípios? Tu não acha que, já que existe essa rotatividade a cada 6 anos de formandos em medicina? Assim, existem programas do governo federal, como Mais Médicos, né? Enfim, que são situações que preenchem alguns espaços, aonde tem espaço. O problema hoje é que não tem espaço de trabalho nos municípios, porque não tem unidade para se trabalhar. Não tem hospital, não tem onde colocar, né? Não tem unidade para se trabalhar. Então, eu acho que o primeiro passo, não dá para botar a carroça na frente dos bois. O primeiro passo é ter o local para trabalhar. E, é claro, paralelo a isso, se for preciso o Estado criar um programa, enfim, aí é sentar, pensar como é que seria esse programa. Eu, de antemão, eu não sei, né? Mas acho que, enfim, todo problema, ele tem solução. Todo problema tem solução. Mas o Estado, né? Ele poderia criar um programa ou pagar melhor? Os médicos, profissionais de saúde. Porque se eu quero mandar um médico para o Amarante, ele pode ter o mesmo valor pago trabalhando em Imperatriz. A solução é eu criar um modelo em que ele é obrigado, como o William falou, que ele seria obrigado a trabalhar no Amarante, ou pagar melhor para ele ir para o Amarante? Essa é uma resposta que somente uma equipe técnica poderia debruçar e responder para ver a viabilidade da situação, né? Enfim. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque assim, eu sou de direita e sou conservador. E muita gente se vende como de direita e conservador, mas às vezes não sabe também o princípio, os fundamentos e como é que funciona a defesa da questão econômica. Mas eu queria entrar mais para o campo assim, da questão da sua posição. Certo. Você, na eleição passada, foi deputado estadual de direita e defendeu, era uma onda que existia e tal. Beleza. Até agora tu não se posicionou assim, eu sou candidato conservador, de direita, bolsonarista, como na eleição passada. Como é que vai se comportar o Ceido nessa eleição? Eu não sei se tu ainda me segue, porque... porque se você olhar aqui meu Instagram, cara, pra te falar a verdade aqui, olha aqui essa postagem aqui, ó. É uma postagem que eu faço uma crítica ao governo Lula, né? Aqui eu faço Aqui, ó, uma crítica aqui. Deixa eu ver que dia foi essa postagem. Não, a de hoje, né? Eu fiz uma postagem hoje, inclusive. Está aqui, ó. Hoje, à tarde. 5 horas atrás. Que eu falo sobre a questão das facções e faço uma crítica ao posicionamento do governo federal e do governo Lula com relação às facções. Então, assim... Do governo estadual. É o debate... Então, é o debate que a maioria é contra, né? A facção. Eu digo, realmente, é o posicionamento de discurso. Então, porque o posicionamento de discurso... Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O posicionamento meu de discurso não é ficar falando, eu sou bolsonarista. Não é ficar falando, eu sou patriota. Eu sou conservador. É, de fato, lutar pelas bandeiras. Então, o que é ser conservador? É defender a pauta da moralidade da família. O que é ser de direita? É defender as pautas da direita. Então, o meu discurso, ele é em pauta. No momento que eu tenho que ficar reafirmando, toda hora, sou bolsonarista, sou conservador, sou de direita, mas não defendo pauta nenhuma,
é uma palavra no vazio. Então, assim, essa palavra no vazio, eu respeito quem faz dessa forma, mas eu prefiro não fazer assim. Eu prefiro falar assim, cara, eu vou falar do crime organizado. Eu fui secretário de Segurança Pública. Eu vou falar de desenvolvimento. Eu sou direito, sou a favor da iniciativa privada. Então, eu vou falar da pauta. Defender a família. É a pauta, pô. Você acha, que eu tenho uma visão, assim, eu sempre digo assim, que a política, o que acontece aqui, ela acontece em todo lugar. As pessoas acham, porque minha cidade é diferente, não é assim que funciona. Não, a política é uma só. Mas o que eu vejo fora do Maranhão, e vejo aqui também, é a direita dividida. E pior, quando alguém faz um movimento de direita, o outro de direita ainda critica, mesmo sabendo que é um movimento de direita. O exemplo é o caso da Mariana, que veio a Flávia aqui, fez um evento do filme do Bolsonaro, aí depois a Mariana veio e criticou e tal. Mas eu queria ver sua opinião. O que você acha desse comportamento que se assemelha com relação à direita e está sempre um discordando do outro, mesmo quando os dois fazem movimentos iguais? Olha, eu não sei se houve de fato uma crítica da Mariana ou manifestação de crítica dela ao movimento da Flávia. Eu fui, a Flávia me convidou, né, uma amiga, né, vereadora do PL, enfim, e me convidou, Ricardo, inclusive eu acho que tanto a Flávia como a Mariana são do meu partido, né? Sim, são candidatas a deputadas federais, as duas juntas, né? Então, enfim, não sei se existe algum atrito entre elas duas, ou entre A e B. Eu acho que não, porque a Flávia, em 2024, ela apoiou muito a Mariana aqui na eleição de 2024. Inclusive, ela esteve pelo menos aqui, da parte da Flávia, né? Então, assim, eu vejo a Flávia uma pessoa muito, muito tranquila, muito correta. O que eu posso dizer? Qualquer divisão, ela não faz bem. A divisão, quem perde, se a pessoa tem os seus aliados, e seus aliados passam a criticar aquela pessoa que está falando da mesma pauta, só por uma disputa eleitoral, cara, quem perde é o próprio campo político da direita. Não concordo com isso. Você não vê crítica minha, nem A, nem B, nem C, daqueles que estão no meu campo político, porque eu entendo que não é assim que se constrói, pô. Não é assim que se constrói. O Nicolas fez alguns discursos interessantes, você viu um racha na direita uns meses atrás, né? Um falava uma coisa, outro falava outra, parará, é filho do Bolsonaro, com a Michelle Bolsonaro, com não sei com quem, parará, parará. Então teve muita alfinetada e o Nicolas sabiamente foi, até ele mesmo foi alvo também, mas o Nicolas e outros sabiamente conseguiram aí reverter a situação, mas... Teve lapada também, teve caso com o outro agora, o pau da barraca. O problema disso não é direita e esquerda. O problema disso se chama, sabe o quê? Ego. O problema disso é ego. Disputa de ego. Disputa pelo ser protagonista individualista. Não é assim. Então, enquanto isso existir em qualquer grupo político ou em qualquer campo político, só quem perde é aquele grupo político ou aquele campo político. Você já sentou alguma vez com a Mariana para debater sobre direito, Imperatriz? Já teve um convite de proposta, por exemplo, na eleição de prefeito? Vamos aqui, cedo, já que todo mundo é da direita, vamos juntos? Olha, eu, inclusive, quando eu convidei Fernando, a gente estava aqui na articulação política de Brade, falei para ele, Fernando é irmão do Eduardo Brade, né? Fernando Brade. Falei, Fernando, vamos fazer uma visita a Mariana. Fiz uma visita a Mariana. Fiz uma visita a ela, conversei com ela, chamei para estar conosco no projeto de Eduardo Brade, né? Ela, naquele momento e até o momento, não pode estar conosco, não. Ela deve ter as razões dela, não sei. Mas fui também, inclusive, no lançamento do Laes Bonfim. Que ele lançou o livro. Eu te vi lá. Exatamente. Porque eu liguei para Brade e falei, Brade, olha, vai ter o lançamento do Laes Bonfim, acho que eu e o Fernando indo lá é bom, porque a gente vai prestigiar a história dele, né? Então, independente do Laes Bonfim estava sendo, na época, pré-candidato a governador, acho que a gente tinha que conversar, montar grupo, unir. Eu sou desse pensamento, dessa postura. Então, eu vou te fazer uma pergunta, já que a gente já entrou nesse... O cenário Ricardo eleito deputado estadual.
Vamos lá. Deus abençoe. Qual vai ser o teu papel de parlamentar diante de que seja lá qual for o governador? Digamos que seja o Braide ou o Orleans. Tu vai apoiar e concordar 100% ou tu vai trabalhar mais de forma independente para tu analisar esse cenário? Vamos supor o cenário com o Orleans e com o cenário com o Braide. Porque só balançar a cabeça não dá, Entendi. né, Ricardo? Claro que não dá. Vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu fui suplente de deputado. Mesmo suplente de deputado, eu não fui balançar a cabeça. Conversei com o Brandão? Conversei com o Brandão. Sobre o quê? Sobre a Escola Clínica TEA, que inclusive está até na minha rede social, eu recebendo ele para mostrar o espaço, que ele se comprometeu. Um projeto meu. O Brandão fez? Não. Paciência. Se comprometeu a fazer? Se comprometeu. Fez? Não fez. Desonrou. Tudo bem. Mas eu, que não fui eleito do lado dele, que não estou apoiando ele, que não faço parte do partido dele, deveria não dialogar com ele por uma causa tão nobre? Não. Eu tenho que dialogar, porque, volto a dizer, o mais importante é a pauta. Então, vamos lá. Ricardo Seidel, eleito deputado estadual. O que eu vou fazer lá? Defender a pauta. Que pauta, Ricardo? Aí vamos. Segurança pública, que é uma pauta que a gente defende. O que na segurança pública você quer defender? Eu quero defender a multiplicação dos agentes da segurança pública. Através de quê? Através de novos policiais militares, mas também através da Guarda Municipal. Vou te citar um exemplo aqui. O Estado, da noite para o dia, tem como dobrar o seu número de efetivo? Não. Não tem. É impossível financeiramente fazer isso. Mas tem uma solução para fazer isso. Tem, Ricardo? Tem. O que é o caro? É o custeio. É o pagamento do salário daquele agente. Agora, o município, como Governador de Solobão, que tem lá uma guarnição composta, sei lá, de 12 policiais. O município Governador de Solobão tem como contratar 12 guarda municipal? Tem. Tem como pagar o salário de 12 guardas municipais. Agora, o município Governador de Solobão tem como dar o treinamento, fazer o concurso para dar o treinamento para 12 guardas municipais? Aí fica caro. Por quê? Porque se você faz para 12 ou faz para 200, Mesmo custo. a parte teórica é o mesmo curso. O que diferencia a parte prática é que é onde tem as munição que cada um tem que disparar tantos tiros. Entendeu? Então, o que eu defendo? Vou chegar no governador e falar, governador, a gente tem como aumentar os agentes de segurança no estado todo. Como? Tem muita guarda municipal que pode ser feita nos municípios, os prefeitos fazem concurso, contrato, e a gente entra com a formação. Mas isso aí, não, Ricardo, isso aí não é sobrecarregar. Tipo o seguinte, é o Estado querendo se aproveitar de uma estrutura que não é dele? Porque, por exemplo, existe... O Estado não está sabendo... Por exemplo, o Estado até hoje não está sabendo lidar com essa rotatividade de policiais militares. É muito se aposentando e não está fazendo a nomeação... Aí eu volto a te falar. Para acompanhar. Vamos lá. A gente tem que pensar na segurança pública de forma diferente. Quando eu assumi a Secretaria de Segurança Pública, no ano anterior foi mais de 160 homicídios. No ano que eu era secretário, sabe quantos foi? 56. Teve uma queda significativa. Significativa. Ganhei o prêmio de secretário que mais reduziu no estado do Maranhão. Ganhei o prêmio de ter alcançado a marca da maior redução de homicídios da história de Imperatriz. Mas você atribui esse resultado a quê? Atribuo, sabe a quê? Ah. Ao nome da secretaria que se chama Secretaria Municipal de Segurança Pública Integrada. Pode falar o que for de mim, mas em integração, para fazer a operação junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a PRF, com o GAECO, nós fazíamos e fazíamos bem. Então, por isso... Mas você não acha que a facção, ela nem diminui e nem acaba? Ela só se recolhe estrategicamente de acordo com o que a polícia age, Deixa eu te falar. Reduzir homicídio, reduzir
as reduções que nós conseguimos é fruto de trabalho, fruto de integração. Quando a facção vê uma dificuldade, ou vou falar o crime, vê uma dificuldade no local, ele sai dali. Ele deixa de atuar ali. E a gente passa a proteger melhor a cidade e traz principalmente uma coisa que é importante, que é a sensação de segurança. O caso do Manelão. Caso do Manelão. Que eu me impressionei. Mas assim, atuar no Manelão não é deixar de atuar na Nova Imperatriz. É isso que eu estou falando. Manelão, tem algum caso de bairro que disse assim, nós agimos no bairro tal e a facção foi embora de lá? Tem. Posso te falar, sabe o caso? Sebastião Regis. A facção foi embora do Sebastião Regis. Correio não... Vou te falar a situação do Sebastião Regis, para você ficar claro. Como é que funcionava lá? A facção, segundo o nosso levantamento, tinha 40 casas. Como é que eram essas casas? Algumas que eles pressionavam o morador ia embora. Outras que eles tomavam o morador. Então, você andava... Então, eles tinham 40 casas. Por que a facção tinha 40 casas? Porque quando saiu o mandato, para aqui, para busca e apreensão, lá escondia vários líderes de facção de outros estados ali. Aí eles mudaram de uma casa, dormiam numa casa um dia, dormiam em outra casa um dia. Chegaram no mandato, a casa limpa. Fora isso, o que tinha no Sebastião Regis? Um cemitério do crime. Ali na execução, eles enterravam ali mesmo. Ao lado, mostrei tudo isso. Então, nós voltamos a tomar o Sebastião Regis. Na minha época, nós montamos um posto policial lá. Na minha época, nós fizemos uma mega operação lá. Esturrou todo mundo, foram embora, deixaram, desfaccionaram. O Correio já não entrava no Sebastião Regis. Shopee, essas coisas, não tem? Não entrava no Sebastião, passou a entrar. O comerciante passou a vender. As pessoas passaram a comemorar. Eu fui para uma comemoração que fizeram lá no Sebastião Regis, que a própria Kelly, né, que é lá, moradora lá, Ricardo, hoje nós estamos felizes, comemorando, queremos te convidar, junto com o bairro aqui, porque há muitos anos não tinha festa de rua. E hoje a população está vindo para a rua. Então, um bairro inteiro foi desfaccionado. Acabou o crime 100%? Meu irmão, sendo sincero, não tem facção no Sebastião Regis? Não tinha até eu entregar. Aí tu entregou, voltou. Não tinha até eu entregar. Aí, assim, eu não acompanho mais como está o trâmite, porque não é mais a minha, minha competência. Então, a gente está falando em segurança, Ricardo. Eu quero que tu explique aqui para quem está nos assistindo o seguinte. Quando tu foste conversar com o Rildo para poder assumir a Secretaria de Segurança Pública, que não existia, né? Certo. Então, só passou a existir ali no governo do Rildo. Então, o que foi que o Rildo conversou contigo? Ele te explicou exatamente, Ricardo, eu quero que funcione dessa forma, para a gente ser uma base integrada, juntamente com as outras forças policiais, porque tu tinha uns concorrentes pesados. Por exemplo, para ser secretário de segurança pública, tinha uns concorrentes pesados. Por exemplo, o coronel Adeilson, que já foi comandante do 3º BPM, que já foi também do 14º, então era um nome indicado, mas o Rildo foi lá e disse, não, eu quero esse rapaz aqui. Explica pra gente como foi essa conversa, essa tratativa, para você se tornar um secretário de Segurança Pública do município, que trouxe aí uma reviravolta positiva para a cidade. Trouxemos o melhor resultado do estado do Maranhão. E o melhor resultado dos últimos 15 anos da história de Imperatriz. Isso não é o que falo, é os dados que falam. Mas olha só, o que acontece? Eu sou gestor. Aonde me botar, eu vou gerir. E eu sou político. Aonde me botar, eu vou fazer network. Eu vou conectar pessoas. Porque o político tem essa facilidade de conectar pessoas. Então, o que eu fiz? Eu fiz o que eu sei fazer de melhor. Eu fui muito humilde. Eu lembro da primeira reunião que eu fiz, eu convidei o GAE, convidei a PRF, convidei a Polícia Militar, o comandante-geral, os comandantes do 14º, do 3º, delegado regional, convidei todos os agentes da segurança pública da cidade. E falei o seguinte, gente, o conhecimento de vocês é muito maior do que o meu. A prática de vocês é muito maior. Não tenho nem o que comparar. Mas eu sei fazer uma coisa, que eu sou bom. Eu sei gerir as coisas e eu sei fazer conexões.
Isso é a minha habilidade política e minha habilidade técnica. Se vocês confiarem em mim e a gente trabalhar junto, a gente consegue entregar um bom resultado da cidade de Imperatriz. Todo mundo topa? Nós reunimos, fizemos um comum acordo e começamos de uma forma muito simples. Sabe como é que funciona? Olhar para o comandante do 14º e falar, olha, você vai patrulhar onde? Da BR para lá, vou patrulhar em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Na época, o comandante da Guarda Municipal era o Alves, que hoje é o atual Alves, esse lugar, qual é o lugar que fica descoberto, que a gente pode cobrir lá onde ele não consegue? Ah, aqui, aqui, aqui. Ok. 3º batalhão, você vai patrulhar onde? A gente patrulha no bairro, a guarda pode ficar no centro, e na Nova Imperatriz, no Jussara, parará, parará, parará. Pode, tudo bem. Então, a cidade ficou coberta, porque não tem um número de agentes suficiente, mas o pouco que tem estava bem espalhadozinho. Por que deu isso? Por causa do diálogo. Foi isso que o Rildo pediu para ti, na secretaria? O Rildo pediu para mim fazer o melhor que eu poderia fazer. Ricardo, faça a melhor gestão. Se você é um cara desenrolado, você é um cara que consegue conectar pessoas, faça isso. E fiz. Igual um míssil teleguiado. O que aconteceu nesse período? O caixa que não tinha. Sendo bem sincero. Quando eu assumi, eu fui falar, Rildo, precisa de viatura e tal, não sei o que. Ele, Ricardo, eu tô com mais de 1 bi em débito. Esse é o desafio nosso. Foi o primeiro dia que eu bati na porta dele, né? O Rildo, a gente precisa de viatura para botar para rodar e tal. Ele falou, aí eu falei, Rildo, fica tranquilo, eu resolvo. Eu sei que não tem, então eu vou resolver. Porque tem que ter estrutura para trabalhar. Se não trabalha sem estrutura, a verdade é essa. Então tu acha que a gestão passada deixou ali... Deixa só o pau da placa, meu amigo. Vou te falar a verdade aqui. Porque ele se orgulha muito de dizer que criou a guarda municipal. Ele é o pai da criança. Mas ele não tem, assim, digamos assim... Posso ser sincero? De dizer que se estruturou. Posso ser sincero? Sim. Fez o concurso público. Isso é mérito dele. Porque eu tenho que ser realista. O concurso foi do Ele Hilton. fez o concurso público. Ele abriu o edital do concurso público e fez o concurso público. Ótimo. Boa iniciativa do Assis. Isso foi muito bom. Agora ele chamou? Meu irmão, eu fui pra rua com os guardas municipais que tinha terminado o curso para ser convocado. E naquela época a promotora era Nanaíma. E aí, no edital, tinha um outro curso que não estava previsto no edital. Eu consegui um elemento jurídico junto com a Naíma e falei assim, Naíma, vamos fazer o seguinte, já que o Assis não quer convocar, que já tem meses que eles terminaram e não convoca. Se eles fizerem isso aqui, o município não pode gastar com quem não está no quadro de funcionário. Automaticamente cria-se uma brecha jurídica para que exija que ele convoque. E foi por isso que ele convocou, porque nós fizemos manifestação, nós judicializamos via MP e deu certo. Foi por isso, não foi porque quis não. Convocou foi todos naquela época. Aí a Guarda Municipal começou. Pá. Quando eu peguei a Guarda Municipal não tinha combustível. Não tinha nada, meu amigo. Não tinha nada, não tinha combustível. Os guardas falavam relato para mim que tinha R$20 para colocar de combustível, tinha dia. Numa viatura. Você tocou na ferida, que Imperatriz não esquece, que é o Assis Ramos. Eu te fazer 2 perguntas, aí você fica a cargo da resposta. Primeira é por que a Câmara, enquanto esteve ali, você também, vereador, ela não... Já que tinha essa capacidade de juntar muitos documentos, pegar muito material, para poder fazer o Assis pagar pelo que ele fez com a cidade. Perfeito. Ele só pode pagar se a gente souber o que foi que ele fez. Os estragos foram feitos, mas juridicamente como fica? E a segunda pergunta, você acha que a Câmara falhou? Se ainda dá tempo de resolver essa situação? E a segunda pergunta é, o Assis vai preso? Vamos para a primeira pergunta primeiro, né? Os documentos, e eu vou te falar porque eu fui relator de uma comissão processante. Vou te falar, foram 4 CPIs e 2 CPs. 5, ou eu encabecei, ou estava entre a liderança para fazer os elementos jurídicos. O problema é que a oposição não era a maioria.
E nós fomos, lutamos, conseguimos abrir, mas ele conseguia lá no TJ... Lá em São Luís, por São Luís. Por São Luís, né? Eliminar. Reverter. Teve uma situação que eu era relator, que se eu continuasse a comissão processante, eu ia ter que pagar 10 mil conto por dia. Uma decisão. Quer dizer que a justiça, ele recorreu... Tu entendeu? Entendi. Decisão que eu, vereador, ia pagar se eu continuasse os trabalhos de uma comissão. Então, eu não tenho condição financeira, ninguém tem condição de financeira Mas o que eu fiz? Tudo bem, eu deixo o trabalho da comissão aqui, mas o meu trabalho da fiscalização continua. Pego os elementos, protocolo do Ministério Público, protocolo... É o que deu para fazer. E dentro disso, houve uma operação. Quando eu estava ainda tinha assumido a guarda, a Secretaria de Segurança Pública. A operação que desencadeou e eles tomaram lá quase 30 milhões de uma certa empresa aqui na cidade de Imperatriz. Em bens, em patrimônios. Carros estão até hoje lá, no Ministério Público. Lembra de uma doação de armas que teve para a Polícia Militar e para a Guarda Municipal? Sim. Fruto dessa operação. Dessa operação do GAECO. Exatamente. Fruto da minha denúncia. Então, aos poucos, eu acredito que muitas denúncias que nós fizemos na época vão tomar forma, porque, fala uma coisa, o meu papel é levar o protocolo, fazer. O papel do judiciário é concluir. Tu não acha, Ricardo, que ele já se lançou pré-candidato a deputado estadual? Tu não acha que ele está querendo se esconder num cargo de deputado estadual, o ex-prefeito? É possível. Claro que é possível. Diante de tanta coisa que tem, é muito possível. Esse seu pensamento é muito lógico. Não duvido. Não duvido. Agora, essa questão de você falou se pode prender, se não pode prender, isso aí, meu irmão, isso é uma coisa que vai do judiciário. Entendeu? E judiciário... o meu trabalho vai até aqui. Daqui para frente... Tu te incomoda dele te chamar de TikTok, principalmente quando tu trouxe à tona para a cidade de Imperatriz, que tu estava fazendo o teu trabalho de vereador, fiscalizando, investigando, e tu chegaste ali a falar sobre umas fazendas dele, e ali ele foi querer te ele se zangou demais. Porque eu acredito em você. Sabe por que eu acredito? Porque ele não esconde mais que é fazendeiro. Então, por isso que tem fundamento naquilo que tu Claro. faz. Então, tu não te incomoda quando ele te chama de TikTok e alguns outros nomes pejorativos? Rapaz, ele me chama de TikTok. Eu acho é bom. Eu acho é bom. Sabe por quê? Porque só tem o que mostrar. Só está mostrando quem tem o que mostrar. E eu tinha que mostrar muitas denúncias, muita produção legislativa, muita coisa. Aí você mostrar na rede social tudo isso... Vamos lá. Eu não tô nem aí para a opinião dele e de ninguém que fala do que eu estou mostrando. Sabe por quê? Se você for ligar para a opinião das pessoas, cara, bicho, você não monta nem esse podcast aqui. Ele já começa a falir no momento que você começa a compartilhar. Ele gosta de apelidar, né? Entendeu? Ele apelidou o Rio, ele te apelidou, então, mas tem um apelido que me incomoda, eu vou te cortar. É o fato dele chamar os promotores de... Como é que eles chamam? Mulheres superpoderosas. Mulheres superpoderosas. E tem outro nome também que ele fala. Maravilha. Tu não acha que ele fala... Liga da Justiça. Liga da Justiça. Tu não acha que ele fala isso, existe um boato na cidade... Ele não fala isso com relação ao Ministério Público, porque ele teria o Ministério Público na mão dele, não? Meu irmão, eu não sei se ele tem, se ele não tem. Eu sei de uma coisa. Eu prefiro ser chamado de TikTok do que estar em vários inquéritos, em vários processos, em várias situações do Ministério Público, sendo citado por lavagem de dinheiro, como ele é, sendo citado por corrupção, sendo citado por enriquecimento ilícito. Então, meu irmão, Assis... Posso chamar de TikTok e eu posso te chamar daquilo que o Ministério Público já te chamou, de corrupto, de enriquecimento ilícito, de lavador de dinheiro. Entendeu? Então, meu irmão, isso não ofende a minha moral. Eu prefiro mostrar o meu trabalho na rede social do que estar sendo citado e investigado em várias coisas do Ministério Público. O que está acontecendo, Seido, que antes o homem
não conseguiu resolver nada, nenhum problema da cidade. E hoje ele tem solução para tudo. Meu irmão. O que é? Me conta esse negócio aí. Cara, isso é uma estratégia de marketing. Marketing eleitoral. Vamos lá. O prefeito Rildo é o prefeito perfeito? Perfeito? Ninguém é. Não é, ninguém é perfeito. Eu sou o político perfeito? Jamais. Cara, eu tenho erro pra caramba. Eu erro muito. E é errando que eu aprendo muitas vezes. Corrijo a rota, é normal. Ruim é o cara errar e persistir no erro. Agora, meu irmãozão, vou te falar bem aqui. Existe um percentual que não gosta do Rio, existe um percentual que não gosta do governo do estado, existe um percentual que não gosta do governo federal. Se existe um percentual do governo que não gosta desses governos, em qualquer esfera, o que o marqueteiro vai fazer? Que é o caso dele. Vai buscar aquele Eu vou criticar essa pessoa, porque quem não gosta dele pode se assemelhar a mim. Então, ele está buscando se salvar. Está buscando ter voto através da crítica a essa pessoa. Mas ele critica o que ele mesmo não fez. Tu acha que esse espaço que o ex-prefeito tem hoje, já que a gente está tocando no ex-prefeito de Imperatriz, que para mim é até um assunto incômodo, porque eu acho que ele não precisa nem ele virar pauta. Mas tu não acha que a Mariana tem culpa, que não seria a Mariana que deveria ter ocupado essa posição de oposição ao Rildo, e não ele que ele cria o problema, ele criou o problema na gestão dele, e ele que não é mais prefeito, ele mesmo quer cobrar. Tu acha que a Mariana aí não tem aí um peso de culpa nisso, porque ela se omitiu de ser ali a principal... como é que eu vou falar? A principal... Ela polarizou a eleição com ele, né? Não, eu acho que não. Sabe por quê? Porque assim, cada um tem a sua estratégia. A estratégia do Rildo, do Assis, é tentar focar nesses assuntos criticando o Rildo. A estratégia da Mariana é tentar falar o nome de Bolsonaro. Então, assim, ela adotou essa estratégia, entendeu? De não pautar... oposição. De não pautar as questões... de Imperatriz? De Imperatriz ou do Estado, e de pautar essa questão do Bolsonaro, da direita, entendeu? E, então, assim, cada um seguiu a sua estratégia. Isso é puro marketing, né? Então, seguiu a sua estratégia de marketing. A verdade é essa. Agora, se você me perguntar se o aliado da Mariana também é aliado do Assis, é só você pegar o podcast que vive falando mal de mim. Tem uns camaradas aí que... Inclusive, um camarada que se diz repórter de um certo podcast aqui na cidade, que no dia que eu derrubei o Manelão, rapaz... Foi só o Assis. O Assis foi pra rede social dizer: agora vai ter que derrubar metade de Imperatriz, chamando a metade de traficante. E a outra metade era o quê? Usuário? Pô, aí o cara do podcast lá se zangou e foi defender o traficante. Foi dizer que a gente tinha comprado o local. E um da bancada, deixa eu terminar aqui. Um da bancada era advogado, não soube. Cara, o cara se diz advogado. Eu tinha vergonha se eu fosse meu advogado. O cara não soube interpretar um texto. Mas ele pagou um preço alto por isso. Porque deve ter perdido cliente pra caramba, né? Porque foi desmentido. Caramba, bicho! Essa ideia de que foi comprado. Aí foi lá o repórter lá, Ricardo Sender, o TikTok, você fez lá as parafernália dele lá. Aí fez até entrevista com a senhora. Essa senhora, chamava de senhorinha, gente. Ei, menino do podcast, deixa eu te falar, menino de recado do Assis e não sei de quem. Vá atrás dessa família que você entrevistou. Sabe onde é que estão? Foram presos. Um mês depois da operação. Assis, tu que reclamou, foram presos. A família boa parte foi presa daquela turma lá. Então assim, o cara era delegado, o cara era prefeito, sabia os elementos jurídicos que a gente usou, sabia. Ele resolveu não fazer. Ele sabia os elementos jurídicos para reaver a área e tinha o poder porque era prefeito. E tinha o conhecimento da gravidade do assunto porque foi delegado regional e não fez.
Foi conivente, pô. Não combateu o crime, é isso aqui estranho. E aí... que não combateu o crime por ser delegado. Tudo bem não combater, mas me criticar por ter combatido e feito que ele... Ah, paciência aí. Então, esse pessoal lá do podcast é o mesmo que apoia a menina, que apoia ele. Irmão, se estão juntos, se não estão, não sei. Eu sei que meu amigo... bicho... Nós estamos caminhando para o final, mas eu queria... Antes de finalizar, fazer a última pergunta. A minha última pergunta. Faz a tua última, eu vou fazer a última. Ficando curioso. É o seguinte, nós sabemos que o problema do Maranhão não são fáceis. São problemas... parece que ninguém consegue resolver, na verdade. Quem tinha a solução, Flávio Dino, também não conseguiu resolver. Aí vem o Brandão. Estamos aí caminhando devagarinho ainda. E aí eu venho o seguinte, o Braide vai vender a mesma estratégia de que vai resolver as soluções do Maranhão. Uhum. Vai resolver o problema do Maranhão. E aí você foi deputado. Nós vamos voltar lá para a história do deputado. Bora. Quando você esteve lá, você não fez um discurso de cobrança dos problemas reais que o Maranhão tem. Mas agora começou a fazer vídeo cobrando os problemas do Maranhão. Aí eu te pergunto, esses vídeos eles vão aumentar, vão se intensificar e são, como você falou ainda agora, como é que é? Estratégia política. São estratégia política ou ele vai ser, de fato, uma forma de cobrar o Estado pelas mazelas, pelo problema, independente do governador? Você falou do vídeo, era... Como é que é? Estratégia, né? Você falou? Tem gente que faz por estratégia. Mas vamos lá. Foi perfeito você tocar nesse assunto. Quando você começou o podcast, você me falou assim, rapaz, eu não vi mais você falando da direita, da esquerda. E eu provei que hoje mesmo um vídeo meu no ar tá aqui, pautando o assunto. Mas eu te desafio. Vai lá no meu período que eu estava como deputado estadual e tu vai encontrar um vídeo falando uma crítica severa da situação de Barreirinhas, do turismo, do lixo que estava a cidade. Você vai encontrar uma crítica da situação desse hospital que inaugurou agora, que a obra na época era parada. Ou vocês não lembram que a obra estava parada? Sim, estava parada. Vai lá. Em cima da bancada de deputado estadual, trajado de terno, criticando e pedindo para que a obra acontecesse. Então, os vídeos foram feitos. O posicionamento foi feito. Não deixei de fazer. Agora, o espaço de tempo é 2 meses. Não dá para se fazer aquilo que eu queria fazer em 2 meses. O mandato tem que ter 4 anos. Então, assim, agora, como meu mandato era independente, enfim, eu acredito que a licença era de mais tempo, mas eu tive que sair antes. Foi por causa dos vídeos? Será que eu fiz? Mas você... Talvez sim, talvez não, não sei. Passou a ser deputado por convite do próprio governador? Porque ele chegou lá, falou, agora esse aqui é comunista e tal. Não teve aquela piada do governador? Não. Mas não foi um convite do governador para ser deputado? Não, porque o governador não convida ninguém para ser deputado, pô. Não, mas tem que passar por ele, porque se for da bancada, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui. O meu partido, eu faço parte do PSD há muito tempo. De verdade. E quando eu estava montando o partido, entrou o Eric Costa, entrou César Pires e entrou várias outras figurões. E nós temos um acordo simples. Cara, eu estou montando o partido. Eu levei 80% dos candidatos do PSD para ser candidato. A estadual e a federal. Levei uma boa parte. Entendeu? Então, assim, olha, Ricardo, nós somos mais fortes que você. Mas, se porventura não fizer a vaga, é claro que em algum momento a gente vai abrir mão para que você possa assumir aí 4 meses. Entendeu? Entendi. 4 meses. Eu queria era ganhar a eleição, pô, claro, né? A vaga não deu para mim. Enfim, fazer o quê, né? O Eric teve que fazer uma cirurgia do joelho. Foi fazer operar do joelho. Os outros eu não era o primeiro suplente. Os outros que estavam na minha frente falaram, pô, não vou assumir, pô. O Ricardo é o cara que montou aí o partido, nada mais justo do que ele assumir. Assumir com tranquilidade e ponto. Assim, assumir suplência é uma questão do parlamentar com o seu suplente.
E acabou, não tem... Agora, é claro que eu tinha que pontuar algumas coisas, e pontuei, e é claro que eu tinha que conversar com o governo do estado, e conversei, para depois ninguém dizer assim, poxa, o Ricardo nem dialogou com o Brandão para tentar isso aqui por Imperatriz. Chegou, foi caçando conversa. Não, ninguém pode reclamar disso, porque eu tentei dialogar, eu trouxe ele aqui, eu mostrei o lugar para fazer a escola clínica TEA. Minha esposa saiu daqui com a equipe do estado, foi para o Rio de Janeiro, com a equipe do estado. Isso aqui está no bastidor, mas eu estou falando a primeira vez. Para ir estudar sobre a implantação da escola clínica TEA no Maranhão. A primeira do Maranhão. E voltou, o projeto está pronto, está tudo pronto. Mas, enfim. Então, para finalizar a minha pergunta e já finalizar o programa, tu está dizendo para mim que tu fizesse parte aí do grupo do Brandão. Tu fez parte do grupo Brandão ou não? Porque o que transparece, Ricardo, é que você fez parte ali, você foi um aliado do Brandão. É uma pergunta interessante também, porque assim, vocês colocam assim, como fez parte, é como se a pessoa baixasse a cabeça e... Não, de forma alguma. Eu dialoguei, é diferente. Por que dialoguei? Primeiro, porque eu não sou do partido dele, não me elegi por lá. E nem apoiei ele para chegar lá. E segundo, porque eu tenho um partido, PSD, e o meu partido sempre sinalizava que teria uma candidatura, não é verdade? Não é de hoje que escuta rumores de Bride. E hoje estou com quem? Continuo no mesmo lugar onde estou, PSD com Bride. Agora, volto a dizer, a gente tem que romper essa caixa política de, se o Ricardo se elegeu aqui, ele não vai falar com A, com B ou com C, vai falar só se o Bride ganhar. Meu irmão, o Tarcísio ganhou para governador do estado de São Paulo. Um dia desse, para fazer um Eurotúnel, né? Um túnel lá, uma obra megalomaníaca, grande. O Lula foi lá. Ele recebeu o Lula ou ele falou, se lascar para lá, Lula? Não. Recebeu o Lula, cara. Conversou com o governo. Porque não é o Lula, é o governo federal que ele precisava dialogar. Cara, eu não posso colocar minha vaidade acima dos problemas reais de Imperatriz. Eu precisava dialogar. E fiz, e ninguém pode reclamar ou me julgar que eu fui para A ou para B, porque eu fui dialogar. Eu fui dialogar pelo bem da minha cidade. E vou fazer sempre que for preciso. Mas tu tem intensificado bastante as tuas críticas ao Brandão. Claro. Antes você não fazia isso com tanta frequência. E hoje você intensifica. Você acha que é o caminho para você fazer a sua pré-campanha e a sua campanha? Deixa eu falar por que intensificar as críticas. Vamos lá. Eu sou vereador de Imperatriz, certo? Não sou candidato a nada. Vamos supor que eu não fosse candidato a nada. Qual era a minha pauta? Imperatriz, pô. Não é verdade? Imperatriz. Eu sou pré-candidato a deputado estadual. O que eu tenho que pautar? As coisas do Estado. E ao mesmo tempo que eu pauto o problema, eu também mostro, olha, mas isso aqui pode mudar. O caminho é esse. Então, meu irmão, eu preciso pautar o Estado. Agora, se o Estado está precário, meu amigo, aí vai passar a ser problema meu, se for vontade de Deus e vontade do povo, da gente estar lá. É isso aí. O seu Papo Reto de hoje vai ficando por aqui. É uma satisfação ter recebido o Ricardo Seidel aqui no programa. E a gente vai se reencontrar novamente no próximo episódio do seu Papo Reto.